tarde. Boa tarde, Joaquim, boa tarde, Rita. Já me conseguem ouvir? Daniela. Inês, boa tarde. Exato, estava a ver se tinham fugido todos. Hoje aula livre, portanto, para além de ser a aula número 18, módulo 13 da turma de maio 22, ok? É também aula livre, portanto, qualquer aluno ou qualquer pessoa que esteja inscrita ou fez o registro na plataforma, eu meti lá o link hoje, portanto, podemos ter mais alunos que o normal, porque temos aí pessoal convidado, digamos, a assistir a esta aula. Portanto, para além de uma aula para os alunos em formação, ok? É uma aula também livre para quem quiser assistir, de outras turmas, etc, ok? Portanto, sejam todos bem-vindos, pessoal convidado, pessoal de formação, ok? Normalmente à quinta-feira nós abrimos sempre a aula a toda a gente, portanto é uma aula livre, ok? Portanto, vão se acomodando, entretanto às 18h35 começamos a aula. Ok? Eu repito já isto que acabei de dizer, que é para ninguém se perder. Portanto, eu neste momento tenho duas turmas em maio, esta é a turma 1. Há uma que iniciou agora há pouco tempo, está na aula 3. Boa tarde, São José. Okay? Portanto, os que estão na aula 3 podem na mesma assistir em direto a esta. É uma aula que vão ter futuramente acesso na Drybox. Okay? Se quiserem assistir em direto, estão à vontade também. Ok? Vão-se acomodando. Tem alguém já como convidado ou é tudo alunos? Tem alguém como convidado que se acuse? Se é convidado, pode escrever ali no chat. Sou eu. Estou aqui. Ok? Se é difícil eu decorar-vos os nomes de todos, não é? Tudo formandos? Tudo os que estão online são os que pertencem a esta turma? Rita, Daniela, Inês, Ana Oliveira, Tatiana, Nuno, Sofia, o São José, isso é fácil de decorar. Ok? Portanto, o Diogo também é, Mariana Linhares. Ok, está bem, pronto. Como eu estava a dizer, hoje é aula livre. Todos que estejam registados na plataforma, basta ter registro, mesmo sem pagamento, podem aceder à aula, está lá no grupo a aula, ok? E depois tem os formandos. 2 minutos. Mais uma vez, todos bem-vindos. Aula de ontem, meninos. Ontem não, terça-feira, está feito? Pessoal em formação. Turma maio 22, a primeira. Que há duas maio 22. A primeira, turma de maio. Aula de terça, está tudo correto? Dúvidas? Nada? Está? Ótimo. Está a correr bem? Ou Ana, é porque puseste mal, ou se aquilo ficar a processar, tens que fazer logout, fazes login e voltas a meter. Ok? Isso às vezes acontece quando muita gente está a meter as palavras-chave ao mesmo tempo. Pode acontecer, vocês meterem e aquilo ficar a processar. Ok? Pronto. Saem, voltam a entrar e inserem outra vez. A não ser que estejas a meter as palavras-passos mal, mas isso aí já tem lá a gravação, já podem ver a gravação. Portanto, tanto a gravação de segunda como de terça já estão disponíveis. Portanto, se houver algum erro, se vocês virem que há algum erro nas palavras-chave, vocês revejam a aula. Não custa nada. Ele é só vos faz bem reverem a aula. Certo? Mas entretanto ficou resolvido? Não há problema, Diogo. O que perderes podes rever na aula, na gravação. Ok? Tentas recolher o máximo de informação possível e depois tens é que completar e vês a gravação. Ok? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Como eu estava a perguntar, está a correr bem?
O E-Condução, para já só tem 19 vídeos, só, entre aspas, o objetivo é ter 20 e tal vídeos. Tem 19 vídeos que vos aproxima já um pouco da parte da condução. Desde, por exemplo, mostrar-vos os exercícios do simulador que vocês vão ter que fazer, que convém então, antes de fazerem o simulador, verem aqueles exercícios, que é para chegarem ao simulador e já sabem mais ou menos como é que aquilo funciona. Mas depois tem, novamente, o painel de instrumentos, o que é caixa de velocidades, como é que se mete as mãos no volante e como é que se vira o volante. Francisco, a aula é livre, como eu estava a dizer. Esta aula é a aula 13, não é a sua primeira aula. Pode estar aí a assistir, obviamente, para saber se gosta, se não gosta, ok? Mas será a sua aula, não sei se já está inscrito, se já está inscrito, já tem uma turma atribuída. Certo? Não, é gravações, Mariana. É gravações. Ok? É ires vendo uma por dia. Francisco. Já fez inscrição? Só fez o registro na plataforma, na Dropbox? É só para tentar perceber, para ajudar, ok? Está bem? Francisco, tem que ver qual é a sua turma. Se já... Eu assim pelo nome também não chego lá, ok? É só mandar mensagem. Você viu que eu coloquei lá uma mensagem no grupo do WhatsApp. Manda mensagem privada para esse número e eu tento ajudá-lo. Agora, se já fez inscrição, há uma turma a decorrer que já vai na aula 3, já teve 5, mais 3, 8. Já vai na aula 8. Ok? Esta já vai na aula 13. Depois tem que ver qual é a sua... Tem lá a informação na sua Dropbox qual é a sua turma. E quando é que são as suas aulas. Ok? Há quanto tempo é que fez a inscrição? Para, entretanto, iniciarmos a aula. Francisco, há quanto tempo é que fez a inscrição? Foi na sexta? Pronto, tem que esperar. Tem que esperar pelo próximo MSR. Em princípio. Ou então, se fez na sexta, tem que ver se ela já se atribuiu. Porque houve uma turma que iniciou na sexta-feira passada. Certo? Então tem que falar com o seu gestor qual é a turma que foi atribuída. Se foi sexta, tinha que ter feito sexta e sábado. Agora não sei. Tem que ver, está bem? Ou mandar mensagem para depois eu tentar ajudar. Porque houve uma turma que iniciou na sexta. Pronto. Ou isso. Ou então manda mensagem que eu tento ajudar. Ok? Muito bem. Ponto seguinte. Vamos iniciar então. Já passámos do horário 3 minutos. Portanto, vamos com calma. Francisco, mas pode ficar na mesma e assistir. Não há problema nenhum. Ok? Vai começando já a perceber como é que isto funciona. Ok? Muito bem. Portanto, estamos no módulo do MCOM 13, aula 18. Ok? E continuamos na unidade 3. Como eu disse, nós íamos andar 3 aulas na unidade 3. Na terça-feira foi a primeira aula na unidade 3. Hoje será a segunda aula. Ainda vamos ter, na próxima segunda-feira, a terceira aula no módulo 3. E vamos então terminar o módulo, o condutor e o veículo. Ok? Desculpem lá que eu estou enganado. Estava a dizer o 13 e o 14. Só um bocadinho. Exatamente. Desculpem lá. Portanto, aquela ainda era a primeira. Portanto, não módulo, não o MCOM 13, mas sim MCOM 14. A unidade 3 é a mesma coisa. E vamos continuar no tema o condutor no veículo, falando diretamente dos pneumáticos e depois das inspeções e equipamentos de proteção. Ok? Portanto, já vamos começar a ver um bocadinho dos equipamentos do cinto de segurança, etc. Ok? Como eu disse na última aula, nós terminamos nos sistemas do veículo e o último sistema do veículo que nós demos foi o sistema de suspensão. E um dos equipamentos que fazem parte desse sistema de suspensão... Lembram-se do último que nós falámos? Sistema de suspensão. O que é que eu disse que pertencia? O que é que pertencia ao sistema de suspensão? Uma coisa que nós falámos. Ver se vocês se recordam. Que absorve a oscilação das molas. O que é? Muito bem, Inês. Os amortecedores. Foi um dos equipamentos de suspensão que nós falámos. E hoje, exatamente, Diogo, vamos falar na parte dos pneumáticos, ou seja, vamos falar nos pneus. Desde
a verificação da pressão dos pneus e do piso, a mudança de roda em caso de emergência, como é que vocês devem fazer, desde a sinalização do veículo, etc. Depois vamos falar um bocadinho das avarias mais frequentes que podem ser solucionadas por nós, ou seja, por exemplo, mudarmos uma lâmpada, que é uma anomalia que pode acontecer no veículo e não precisamos ir à oficina para eu fazer. Ok? Normalmente é uma das principais, como verificarmos o nível de óleo, como verificarmos o nível de água, acrescentar óleo, acrescentar água, ok? São coisas que nós podemos fazer. Depois vamos falar na parte das inspeções periódicas, obrigatórias, inspeção, de levar o carro à inspeção, prazos, deficiências, etc. A situação da proteção do ambiente, se tem importância ou não a maneira como conduzimos em relação à proteção do ambiente e coisas, boa tarde, Tânia, e coisas que nós podemos fazer como condutores para protegermos esse ambiente. E vamos terminar a aula falando no transporte de passageiros e cargas. Não tudo hoje, ok? Mas vamos essencialmente falar como é que devem, por exemplo, entrar e sair os passageiros, como é que eles devem ser transportados, se é com cinto de segurança, se é com cadeirinha, como é que devemos, por onde e como é que devemos carregar e descarregar um veículo, como é que tem que estar a carga acomodada, ok? Portanto, é nesse sentido que vamos falar. E depois, obviamente, na próxima aula, vamos terminar este tema e vamos desenvolver este tema um bocadinho, ver que tipos de retenção é que existem para crianças, de que é que depende usarmos um sistema de retenção ou outro para uma criança, vai depender do peso, por exemplo, quantos sistemas de retenção é que existem para crianças, etc, etc. Mas isso é segurança ativa e segurança passiva, mas isso será, então, já para a próxima aula, para segunda-feira. Ok, passando agora aqui já para o vídeo, e temos aí a parte dos pneumáticos, ok? Faz parte, os pneumáticos fazem parte então do sistema de suspensão de um veículo, certo? Regularmente, o normal utilizador do veículo deve verificar o estado dos pneus e o que é que pode ser então verificado nos pneus. Uma das coisas que se fala é a pressão, obviamente, ter muito ou pouco ar, certo? Como é que nós sabemos qual é a pressão indicada para aquele pneu? Primeiro, o pneu a utilizar e a dimensão do pneu a utilizar vem gravado na documentação do veículo, ou seja, o tamanho do pneu em si, o tamanho da jante, ok? Isso é o primeiro aspecto. Depois, em termos de pressão, em termos de ar que nós vamos inserir num pneu, vai depender sempre do fabricante, ok? Normalmente, no veículo ou no livro de instruções, muitas vezes no rebordo da porta, quando se abre a porta, naquela peirinha que fica, tem lá tipo um autocolante. Na situação do combustível, na tampinha do combustível, ok? Muitas vezes abre e tem lá um autocolante, que eu penso que tem aqui uma situação destas que é para vos mostrar, só um bocadinho, que acho que vai aparecer aqui. Acho que é por aqui. Deixa-me ver. Estão a ver que está a tampa do combustível aberta? Deixa-me ver. É para trás, de certeza. Exatamente. Estão a ver ali? Pronto, este selo que vocês conseguem ver aí? Sim ou não? Isto? Pronto. Este autocolante pode estar aqui nesta situação do combustível, como pode estar no rebordo da porta. Ok? E se vocês repararem, embora possa ser um bocadinho imperceptível de vocês conseguirem ver, a pressão, existe uma pressão mínima e uma pressão máxima tolerada pelo pneu. Ok? Nunca deve andar acima do máximo, nem abaixo do mínimo. Mas regularmos mais perto do máximo ou mais perto do mínimo vai depender também de que é que nós transportamos. Ou seja, se o carro anda demasiadamente cheio, se anda com muita gente ou com pouca gente, se anda com muita carga ou pouca carga. Portanto, se vocês repararem aí, eles dão-nos a pressão para os pneus da frente, dão-nos a pressão para os pneus de trás, ok? Mas dão-nos intervalos e depois dão-nos também terem tipo uns peões desenhados, ou seja, que é tipo passageiros. Se levarem um passageiro ou se normalmente aquele veículo andar só com um passageiro, se calhar podemos regular dentro daquele intervalo, mais perto da pressão mínima dentro daquele intervalo, repetindo e recalcando esta situação. Okay? Se é um veículo que normalmente anda com mais gente ou com anda mais carregado, vamos então regular essa pressão dos pneus mais perto do máximo dentro daquele intervalo. Isso é uma das situações. Pressão. Esta pressão
deve ser verificada regularmente, obviamente, e com os pneus frios. Portanto, dá-nos uma pressão mais exata quando nós regulamos ou vamos verificar, por exemplo, nas bombas de combustível, normalmente tem sempre lá a máquina para vermos e para nós regularmos e acertarmos essa tal pressão, ok? Portanto, devemos verificar se ele realmente tem essa pressão, a pressão indicada, enquanto eles estão frios. Depois, perceber também em relação a esta situação da pressão, e vamos falar outra coisa que deve ser verificada, obviamente, tem a ver que termos noção das consequências que é se o pneu estiver demasiadamente cheio ou se o pneu estiver demasiadamente vazio. Demasiadamente cheio, basicamente vocês têm que pensar a situação de um balão. Quando vocês começam a encher um balão, encher, ele fica redondinho. Começando a encher a mais, ele começa a ficar mais bicudo. No caso do pneu é igual. Ou seja, vocês começando a encher, ele vai ficar tipo assim. E só a parte central do pneu é que vai assentar no chão. E essa parte do pneu que assenta no chão, ok? Isto já está um bocadinho, o vídeo já está um bocadinho avançado e eu vou puxá-lo um bocadinho aqui para trás novamente, ok? Quando existe então essa pressão a mais, só a parte central do pneu é que rola no chão, vai provocar então um desgaste prematuro da parte central do pneu, ok? De lado ele fica bom, nas partes laterais ele fica bom, ok? Na parte central ele vai perder piso, ok? E o perder piso, e como só essa parte do veículo, só essa parte do pneu é que assenta no chão, vai provocar falta de aderência, ou seja, a superfície em contacto com o solo do pneu, ok? É menor. Então, se é menor, há uma falta de aderência. E há outra coisa que pode ser consequência de pressão a mais, que é o que acontece com o balão. Um balão cheio de mais, tocando numa superfície assim, às vezes nem precisa de ser muito bicudo, o que é que acontece? Rebenta. O pneu é igual. Rebenta por estar sob pressão. Ou seja, origina mais regularmente um rebentamento do pneu por estar com pressão superior ao normal. Ok? Consequências da pressão a menos é que vocês olham, notam todo o pneu no chão e como ele rola todo no chão e ainda tem a pressão da jante porque está baixo e está ali a remoer, esse pneu vai aquecer mais rapidamente, vai aquecer acima da temperatura que deve aquecer, não é? Ora, como vocês estão a ver agora aí, um pneu completamente vazio, não é? Está todo no chão, ok? E vai rebentar por sobreaquecimento. Ou seja, pressão a mais rebenta por sobrepressão, pressão a mais. Quando tem pressão a menos, rebenta por aquecimento ou por sobreaquecimento. Por isso é que muitas vezes você vê na via bocados de pneu, que é o que acontece quando ele começa a aquecer demais. Quando ele começa a aquecer demais, ele começa a satisfazer o pneu. Ou seja, deduz-se então que esse pneu circulava com pressão a menos do que é recomendado. Portanto, isto é muito importante. Outra coisa importante, muitas vezes até temos a pressão ideal, mas, por exemplo, não temos a direção alinhada, não temos as rodas equilibradas. E essa situação das rodas desequilibradas, ou seja, não estão alinhadas, vai provocar desgaste prematuro das partes laterais do pneu. Portanto, direção desalinhada, ou roda mal calibrada, ou jante empenada, pode provocar desgaste na parte lateral dos pneus. Pressão a mais, desgaste na parte central do pneu. Ok? Pressão a menos, ele desgasta por ele todo. Ok? E rebenta por sobreaquecimento. Pressão a mais, rebenta por sobrepressão. Ok? Isto é, então, a situação da pressão. Outra coisa que nós temos de ter cuidado, para além de não andarmos a bater nos passeios, porque pode provocar papos, não é? Não é? O pneu ganha ali tipo é como nós, se batermos com a cabeça ganhamos um papo, o pneu é igual. Ou batermos com a jante e empenar a jante, e depois começamos a ver a sentir uma trepidação no volante, certo? Portanto, ou a direção
completamente desalinhado, as rodas desequilibradas, isso depois vai provocar não só problemas de pneus, mas problemas de suspensão, de amortecedores, etc. Portanto, se vocês não forem tratar logo disso, a consequência vai ser depois muito pior, e se calhar em vez de ganharem e meterem um pneu novo só, depois vão ter que meter um amortecedor novo, um braço de suspensão novo, etc, etc, etc. Portanto, devem, quando verificam esse tipo de situações, verificar logo como é que podem resolver essa anomalia. Ok? Pronto. Como eu estava a dizer, outra coisa muito importante e que sai, e que perguntam-nos muitas vezes e que é útil vocês saberem, embora a maior parte dos pneus novos já tem algo que vos ajuda a vocês a perceberem isso e a notarem isso, que é a situação do relevo. O que é o relevo? Ou seja, para além da pressão, o condutor também tem que estar atento ao relevo. O relevo é a diferença, é aqueles rasgos que o pneu tem. E é a diferença entre esses rasgos, estes buraquinhos que vocês estão a ver aí no pneu, e a parte de cima do pneu. Vocês com certeza absoluta já ouviram falar nos pneus carecas. Os pneus carecas é quando está tipo, ou seja, não existe ranhura. Aquilo vai perdendo do piso e simplesmente a parte de baixo do pneu está à mesma altura que a parte, ou seja, já não existe nem parte superior, já não existe ranhura, já não existe nada. Ok? Não pode ficar assim o pneu, obviamente. E então, o que vocês têm de saber, e como eu disse, os pneus novos agora ajudam, porque tem normalmente lá um socalco, ou seja, dentro dessas ranhuras tem uma coisinha mais saliente em que vocês metem o dedinho e quando sentirem que a parte superior do pneu está à mesma altura, está ao mesmo nível que esse bocadinho, esse socalco lá tem, quer dizer que o vosso pneu atingiu o ponto de gripe. O que é o ponto de gripe? É o ponto de vocês terem que o trocar. Chama-se ponto de gripe. Ok? Nos veículos ligeiros, isto é muito importante. Isso é o tipo de informações que vocês têm que saber. Ok? Saibas, na teoria, pode o examinador no dia do exame de condução vos perguntar. O relevo mínimo, ou seja, a tal diferença entre a parte superior e essa ranhura, no caso dos veículos ligeiros, automóveis ligeiros e reboques de massa máxima de peso bruto não superior aos 3.500, ok, lá está, ligeiro, é de 1,6 milímetros. 1,6 milímetros. Relevo mínimo para os automóveis ligeiros, 1,6 milímetros. Para os motociclos e para os veículos pesados, o relevo mínimo é de 1 milímetro. Ok? 1 milímetro. Dúvidas até agora? Tudo a acompanhar? Ok? Muito bem. Depois, situação que era o que estava a dizer ali atrás, e eu vou puxar aqui agora um bocadinho aqui atrás, que é uma das várias... já agora, é importante que, embora a maior parte dos carros novos agora até nem tenham um pneu suplente, tem lá um spray que se for um furo dá para vocês continuarem viagem, ok? Se rebentarem, esqueçam, chamam um reboque. Mas em condições normais, o que diz a lei é que tendo os 5 pneus têm que estar em condições de circulação. Ou seja, o suplente tem que ter condições de circular se um dos outros pneus rebentarem ou simplesmente furarem. Ok? Portanto, é outra informação importante que já me estava a escapar. Portanto, é importante esta situação. Acontecendo então a situação de furarem um pneu, ok? A primeira coisa que vocês têm que fazer é o quê? Segurança. O que é a segurança? Não é tipo, ok, vamos parar aqui no meio da via, certo? Vamos tentar imobilizar o veículo o mais em segurança possível. Se possível, fora da faixa de rodagem. Vocês têm que utilizar esta linguagem. Imaginem que vos furam um pneu na autoestrada e simplesmente vocês não imobilizam o veículo fora da faixa de rodagem, não vestem o colete, não colocam o triângulo, ou basta faltar uma destas coisas que eu estou a falar. Ok? Para além do perigo que é vocês estarem a mudar um pneu sem terem um veículo sinalizado, sem vocês próprios estarem identificados, que é a situação do colete, contornação muito grave, bem tirar a carta outra vez.
certo? Mas isto continua a dizer que é o de menos, porque podem levar com carro, como já aconteceu muitas vezes. E mesmo com sinalização, muitas vezes, infelizmente, acontece. Então, todo o cuidado é pouco. Portanto, primeiro, tentar imobilizar o veículo em segurança, se possível, fora da faixa de rodagem. Segundo, ligarmos as luzes de perigo. O que é que são as luzes de perigo? Ok? Eu aceito os 4 piscas, não se esqueçam. Indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo. Já não existe 4 piscas, que agora no normal os carros até têm 6. Ok, Sofia? Está bem? Mas eles aceitam. Mas atenção à expressão 4 piscas. É indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo ou então luzes de perigo. Depois, saírem fora do veículo e buscarem o colete, vestirem o colete. Ok? E irem colocar o triângulo. Sim, nos espelhos, Diogo. Nos espelhos, de lado. Quantos carros agora? Quase todos os carros têm. Ou nos espelhos, ou de lado. Tem 2 à frente, 2 atrás e depois tem de lado. Exatamente, Nuno. Que era o que eu estava a responder. Ok? Portanto, irmos colocar o triângulo. O triângulo de pré-sinalização, não se esqueçam, tem que estar em correta, num bom estado. Guardá-lo, normalmente ele tem um sítio específico para vocês guardá-lo, dentro da caixinha, nada partido. Não expor o triângulo muito ao sol, isto quando está, por exemplo, na mala, ou fora dela, ou noutro sítio qualquer, não, senão aquilo é material plástico, ok? Portanto, ter sempre bem, o triângulo tem que estar direitinho, ok? Nunca poderão colocar o triângulo, ouçam, agora vamos falar outra vez, a menos de 30 metros do obstáculo, do veículo, neste caso, ok? Como é que vocês fazem isso dos 30 metros? 30 passos, ok? Tentem dar sempre mais ou menos um passo, 1 metro, ok? Dá. Mas a condição principal é que o triângulo de pré-sinalização tem que ser visível a 100. O triângulo de pré-sinalização tem que ser visível a 100 metros. Ou seja, imagina que é depois de uma curva, não colocam a 30, colocam a 50. Ele tem que ser visível a 100. Nunca colocado a menos de 30 e visível a 100. Isto é a primeira situação. Depois, ok? O que é que vamos fazer? Vamos tirar o pneu suplente. Vamos tirar aquela coisinha que vocês viram ali de desapertar as porcas, que é mesmo assim que se diz. Vamos tirar o macaco. Ok? Primeiro tiramos isso para fora, tudo. E, com calma, não é? Eu agora vou parar aqui um bocadinho, certo? Antes de meterem o macaco e de levantarem a roda, ok? Primeiro tem que desapertar um bocadinho as porcas. Que é aquilo que está ali a acontecer. Se repararem, para que lado é que está a desapertar? Que é uma pergunta que sai. Para que lado é que se enrosca e desenroscam as porcas? Enroscar é apertar, desenroscar é desapertar. Pegam numa garrafa de água, ou uma garrafa qualquer de sumo, ok? Rolha. Abrem para a esquerda, então desenrosca para a esquerda, enrosca para a direita. É fácil. Pega numa garrafa, ok? Como é que se abre? Para a esquerda. Então as porcas desenroscam para a esquerda. Para que lado é que apertamos a rolha? Para a direita. Então as porcas... É uma pergunta. Estou a falar sério. Não estou a brincar. É uma pergunta de exame. Para que lado é que se enrosca ou para que lado é que se desenrosca as porcas? Okay? Aperta para a direita, desaperta para a esquerda. Desapertar então um bocadinho cada porca. Ok? Não todas. Só desapertar um bocadinho. Dar um desaperto um bocadinho. Ok? Depois sim colocarem um macaco e subirem. Um macaco até uma altura suficiente. Não se esqueçam. Não é suficiente para retirarem o pneu vazio, o pneu furado. Tem que ser suficiente para depois entrar o outro que vai cheio. Às vezes uma pessoa levanta só, ok, este já sai. O problema é que vamos meter o outro. Se for, está cheio, maior, certo? Ocupa mais, depois temos que andar a levantar mais. Não, levantem logo de maneira a conseguirem retirar o pneu furado e colocarem um pneu novo. Normalmente todos os carros têm um sítio específico para vocês levantarem
O problema é que há pessoas que metem naquela embaladeira de lado e amassam logo a embaladeira, não é? Porque não é lá, aquilo não é resistente. Normalmente, se não tiver um sítio específico, tem a parte do braço da suspensão, podem utilizar. Aquilo é rígido, é duro, podem utilizar. Mas normalmente tem sempre lá um sítio específico para vocês colocarem o macaco para subirem o veículo. Ok? Portanto, sobem o veículo, desapertam o resto das porcas, tiram o pneuzinho, metem o veículo suplente, ok? Apertam sempre em cruz, tentar sempre apertar em cruz, uma em cima, outra em baixo, uma em cima, que é o que vai fazer aqui. Olha, reparem, em cruz. Viram o que ele está a fazer? Apertam um bocadinho ó, em cruz. Exatamente. Percebido ou não? Não é o aperto total, ok? Porque o aperto total vai ser depois de baixarem o macaco. Ou seja, faz isto, vai baixar agora, exatamente, e agora no final, vai lá dar o aperto final às porquinhas. Vamos guardar o material todo, ok? E está na nossa vida. Agora, atenção à roda suplente que me metem, porque muitos dos veículos têm este tipo de rodas que vocês estão a ver aí, em que tem um índice de velocidade máxima. Aquele 80 quer dizer que aquele pneu não pode rolar a mais de 80 km por hora. É claro que há muita gente que mete na mesma uma janta até igual aos que estavam a rolar e é um pneu igual ao que saiu. Mas há muitos pneus suplentes que são assim, como vocês viram, uma rodinha mais fininha, que é mesmo só momentaneamente até vocês meterem pneus novos ou colocarem o pneu estragado. Entendido isto? Em relação aos pneumáticos, alguma dúvida? Não? Nada? Apontem já aí então a primeira palavra-chave, que é o número 85. Ok? Número 85. Muito bem. Isto vai ser a parte do sinalizar, que já falámos. Ok? Pronto. Inspeções periódicas obrigatórias. Primeiro, não confundam inspeção com revisão do veículo. Revisão é vocês levá-lo à oficina, que é essencial, ok? Para ir fazendo a revisão periódica. Ou seja, ver como é que o veículo está. Em termos de se está a gastar muito óleo, se não está, se está a gastar muito combustível, como é que estão os calços. A revisão. Outra coisa é a inspeção. E a inspeção, como o nome indica, inspeção periódica obrigatória. É obrigatório vocês levarem o vosso automóvel, ok? Como vai ser obrigatório a partir, já devia ser a partir de janeiro deste ano, que supostamente entrava em vigor, irem à inspeção todos os motociclos com mais de 250 centímetros cúbicos, embora vá ser, em princípio, vai mudar para 125, portanto, vai ser obrigatório os motociclos começarem também a ir à inspeção. Já está na lei, já está escrito, mas não entrou em vigor ainda. Portanto, para já, estão a ver aqui, motociclos, triciclos, quadriciclos, aguardam regulamentação específica, ou seja, ainda não existe. Portanto, vamos falar em termos de automóveis, ligeiros, pesados, obviamente, e vamos falar nos reboques dos pesados. Ok? Aqueles reboques mais coisa, também, ou semi-reboques, também tem que ir à inspeção e esses também já têm datas específicas que vamos já aqui falar. Pronto. Em relação a esta situação das inspeções, ok? E agora vou por aqui play. Isto visa confirmar com regularidade a manutenção das boas condições de funcionamento da segurança dos veículos. Desde os órgãos desde o sistema de iluminação, desde o sistema de direção através da direção, se a direção está ou não alinhada. O sistema de gases, se libertam ou não um maior número de gases permitido pela lei, portanto, fumos, ok? A situação da suspensão dos amortecedores, a situação dos sistemas de travagem, ok? Se estão a travar bem ou não, e se existem diferenças nas rodas. Imaginem que existe um desnível na travagem de um veículo, ou seja, no mesmo eixo da frente. Uma roda trava mais do que outra. O que é que vocês acham que vai acontecer? O carro vai... Ok? Porque se houver uma grande diferença de travagem, se vocês acionarem o travão de pé
e simplesmente uma roda travar mais do que outra, vai provocar desequilíbrio do veículo. Ok? Portanto, é também um dos sistemas. E depois há a parte da situação da fossa. O que é a fossa? Que é onde mete-se o carro e tem aquele buraco por baixo, em que o inspetor vai debaixo do veículo e vai abanar o carro com uma lanterna e vai ver se tem algum tipo de folga, se está a perder óleo, se está a perder combustível. Ok? Portanto, são verificados vários órgãos do veículo para testarem a segurança desse mesmo veículo em circulação. Ok? Pronto. Depois, em termos de prazos para irem à inspeção, ok? Prazos para irem à inspeção, é muito importante, obviamente, vocês saberem, principalmente da situação dos automóveis ligeiros, mas pode-vos sair de tudo. Pode-vos sair em termos de prazos, ok? Pronto. O que é que vamos falar aqui? Primeiro, automóveis ligeiros, ok? A situação dos motociclos quando surgirem, ligeiros de passageiros, têm que ir à primeira inspeção após 4 anos da data da primeira matrícula. Ou seja, imaginem que vocês compram um carro novo este ano, ou seja, é um carro que é de maio de 2022, imagina que é de 5 de maio de 2022. Ok? 23, 24, 25, 26. Tem que ir à primeira inspeção até 5 de maio de 2026. Ou seja, ao fim de 4 anos. Depois, 2 anos, ou seja, depois só volta a ter que ir em 2028. Ok? Depois, 2 anos e tem que ir em 2030. Ou seja, 4 mais 2 mais 2. E a partir do 8º ano, tem que ir todos os anos. Ok? Automóveis ligeiros de passageiros e os motociclos. Ok? 4 anos, 2 mais 2 e a partir do 8º ano, todos os anos. Depois, automóveis pesados de passageiros. Os automóveis utilizados no transporte escolar, independentemente de ser pesados ou ligeiros. Automóveis ligeiros licenciados para a instrução, ou seja, os carros das escolas de condução. Transporte público, por exemplo, a situação dos táxis do Uber. Veículos prioritários, carros dos bombeiros, carros da polícia, embora os carros da polícia não vão, pronto. Não é muito obrigatório, dependendo. Ok? Falando em ambulâncias, veículos prioritários. É sempre, todos os anos, independentemente da sua classe, ok? Esta situação do táxi, dos transportes públicos, das ambulâncias, independentemente, é todos os anos, até por fazerem 7 anos. A partir do 7º ano, é sempre de meio em meio ano. Ok? Todos os anos. Pesados de passageiros, transporte escolar, veículos de instrução, transportes públicos e ambulâncias. Veículos prioritários. Ok? Todos os anos e a partir do 7º ano, de meio em meio ano. Automóveis ligeiros de mercadorias. 2 anos, ou seja, imagina que é de 5 de maio de 2022, 5 de maio de 2024. E depois, todos os anos. Ligeiros de mercadorias, 2 anos, e depois, todos os anos. Automóveis pesados de mercadorias. É sempre, todos os anos. Sempre, todos os anos. Ok? Só para vocês fazerem aqui uma diferenciação, os de passageiros é todos os anos, mas a partir do 7º é de meio em meio ano. Os de mercadorias é todos os anos, ou seja, não passam de meio em meio ano. Não passa a ser de meio em meio ano. Só automóveis pesados de mercadorias.
Ok? Entendido isto? Duas perguntas relacionadas com inspeções, coisas que falámos até agora. Em termos de prazos, há dois prazos que eu sei que saem. Tem a ver com os veículos prioritários. Diz, este veículo prioritário é de 2002. Quando é que tem que ir à primeira inspeção? Diz 2003, 2004, 2005. O que é que se responde? O que é que respondem? Veículo prioritário é de 2002. Quando é que tem que ir à primeira inspeção? 2003. Dúvidas? Outra é igualzinha a esta, só que diz após 1 ano, após 2 ou após 3. Após 1 ano. Alguma dúvida? Pronto. Depois, outra situação que nós... Vamos já continuar, que ainda não terminamos a parte das inspeções. Mas uma situação que eles perguntam. Onde é que tem que ser feito a inspeção de um veículo? Num centro de inspeções credenciado. Não precisa de ser um centro de inspeções, por exemplo, na nossa área de residência. Eu costumo dizer, olha, estou de férias no Algarve, o meu carro precisa fazer a inspeção, eu procuro lá o centro de inspeções. Ok? Certo? O que é que queres que escreva, São José? Podem... O que é que queres que escreva? Podem realizar... As inspeções têm que ser realizadas num centro de inspeções... Centro de inspeções especializado. Ok? Oh, e não estou a escrever. Só um bocadinho, meninos. Ou acreditado. Tem autorização para fazer inspeções. Não precisamos de escolher um da nossa área de residência. Ok? Certo? É isso? Pronto. Entendido? Depois, já que está aqui na imagem, documentos que nós temos que entregar, ok? Para fazermos a inspeção. O que é que eles nos pedem? O certificado de matrícula do veículo, ou então, se for à moda antiga, é o librete e título de registro, ok? Librete e título de registro ou certificado de matrícula, que é o atual. Pode ser um documento assim compridito, ok? Como pode ser já um cartão de cidadão, que a maior parte dos carros novos agora tem um cartão de cidadão. Okay? Portanto, é o certificado de matrícula, onde, obviamente, tem as características, a marca, o modelo, a cor, etc. Muitos dados sobre o veículo, o nome do proprietário do veículo, etc. E afins. Ok? Para além disso, se for a primeira inspeção, é só mesmo o certificado de matrícula, e claro, fazerem o pagamento. Se esse veículo já tiver uma inspeção feita, tem que trazer sempre a ficha da última inspeção. Tem que trazer sempre aquela folhinha da última inspeção realizada. Ok? Portanto, para além do certificado de matrícula, tem que trazer então a ficha da última inspeção. Sempre podem fazer a inspeção até dentro dos 3 meses anteriores. Ou seja, não precisam de ir no dia ou na véspera. Como tipicamente português, vamos na véspera. Ou às vezes até depois. Que é um risco. Atenção, sem inspeção é contornação leve, mas a multa é de 250 euros a 1.250 euros. Portanto, é só leve, não perde pontos, não fica inibido de conduzir. Mas são 250 euros no mínimo. Se andarem a conduzir e o veículo não tiver inspeção. Ok? Pronto. Começam-vos a fazer a inspeção do vosso veículo, ok? E vão sendo anotadas
as deficiências. É mesmo assim que se chama, deficiências. Existem 3 tipos de deficiências. Deficiências do tipo 1, deficiências do tipo 2 e deficiências do tipo 3. E é por esta ordem de gravidade, ou seja, as menos graves são a 1 e depois a 2 e a 3 mais graves. Para reprovar na inspeção, ok, o veículo tem de ter ou mais de 5 deficiências do tipo 1. Portanto, para reprovação e inspeção, um veículo tem que ter mais de 5 deficiências do tipo 1, ou basta uma do tipo 2 ou uma do tipo 3. Portanto, dá reprovação na inspeção, mais de 5 deficiências do tipo 1, uma do tipo 2 ou uma do tipo 3. Se o veículo passar na inspeção, é emitida uma vinheta de cor verde, que é o que vocês estão a ver aí, aquela verde. É uma ficha grande e no cantinho tem tipo um selo verde, que já não é preciso meterem no vidro. O único selo que tem que ter no vidro do veículo é o de seguro. A inspeção não precisam de recortar e meter lá o selo. É só guardarem esta ficha grande. Ok? Portanto, se passar, é emitida uma vinheta de cor verde, que é válida, dependendo do vosso veículo, ou para o ano seguinte, ou dependendo dos prazos que nós falámos. Se reprovar, é emitida uma vinheta de cor vermelha, que dependendo da anomalia, o carro até pode ficar retido e só sair do centro no reboque, ou pode sair do centro, mas só pode transportar o condutor. Portanto, dependendo isso das deficiências, isto vocês não precisam saber tudo direitinho, ok? O que precisam de saber é que se reprovar, é emitida uma vinheta de cor vermelha e tem 30 dias para comporem a anomalia e regressarem ao mesmo centro de inspeções para fazerem uma reinspeção. Voltarem a inspecionar o veículo para ver se está tudo correto. E se já está composta a anomalia. Ok? Em termos de inspeção, é isto que vocês precisam de saber. A inspeção? O carro irá à inspeção? Então, fazerem a reinspeção? Claro. Então, se só tem validade de 30 dias, chega ao fim de 30 dias, tu deixas de ter autorização para poder circular. A vinheta de cor vermelha só tem validade de 30 dias. Agora, se fores a inspeções B tem a ver com os carros acidentados. Há um acidente, vocês chamam a autoridade, o vosso carro fica bastante danificado, ok? Eles tiram-vos os documentos do veículo e só podem voltar a circular depois de estarem compostos, e depois de estarem compostos vocês têm que levar a um centro de inspeções que tenha o centro B, que digamos que é para carros acidentados, para verificar se todos os órgãos, porque lá é testado tipo até se o veículo ficou direito, é metido umas réguas, é tudo medido ao pormenor. Tanto que não é uma inspeção normal, custa cerca de 21 euros ou 31 e qualquer coisa, se não me engano, e estas custam 50 ou 60 euros, portanto são muito mais caras. Ok? Porque são outros órgãos, é todo revisto, o carro é inspecionado a ver se, por exemplo, também se o mecânico fez um bom trabalho, se deixou tudo direitinho, se são todos os órgãos em funcionamento. Ok, Diogo? Percebido? Portanto, a inspeção B tem a ver com veículos acidentados. Tá bem? E depois também, para colocarem, há aqueles que colocam películas e têm que ir à inspeção B. Os carros da condução têm que fazer inspeção aos pedais, quando colocam os pedais do outro lado, antes de poderem dar aulas de condução e terem licença para dar aulas de condução, também têm que ir lá experimentarem os pedais. Ok? Pronto. Continuando. Por acaso, olha, um dia deste trago o meu irmão aqui para vos falar de inspeções, que ele é inspetor, portanto, ele é que vos diz isto tudo direitinho de trás para a frente. O meu pai já está reformado, também é inspetor, mas já está reformado. Ok?
Pronto. E eu confesso que há coisas que poderia saber mais, mas né, uma pessoa perde o tempo com isto do código e dar-vos aulas de condução e etc. Portanto, e acaba por não ser importante. Posto isto, em relação à inspeção, tudo ok. Depois, anomalias frequentes e que podem ser resolvidas por o condutor. A situação de, por exemplo, de manhã vocês darem a chave e o carro não ter bateria, vocês meterem uns cabos com outro carro e porem o carro a trabalhar. É claro que depois isto só funciona para porem o carro a trabalhar, depois é preciso, obviamente, alterarem a bateria e ver se realmente a bateria está em bom estado. Substituição de luzes, substituição de um fusível. Muitas vezes acontece é tipo em casa, não é? Também temos muitos fusíveis e tal, aquela fase não está a dar luz. Vamos lá ao quadro a ver se aquilo desligou. No carro é igual. Tem lá uns fusíveis e às vezes um fusível queima e deixa de dar o rádio ou deixa de dar o isqueiro. Ok? Portanto, vamos tentar perceber qual é o fusível que queimou. São coisas simples e que vocês próprios verificarem o nível de água, verificarem o nível de óleo, se for necessário acrescentar. Ok? Não mudar o óleo, isso já falámos, não é? Mas sim o acrescentar, se realmente for necessário. Ok? Pronto. Isto é avarias frequentes que podem ser selecionadas pelo próprio condutor. Exatamente, eu vou utilizar um booster que já existe para carregar a bateria, ok? Muito bem, que às vezes até é muito mais fiável porque utilizarem outro carro, principalmente os carros mais recentes, muito eletrónica, esses carros que são utilizados muitas vezes depois ficam com anomalias e dão erros. Porquê? Porque estão a dar bateria ao outro, mas como são carros com muita eletrónica, muitas vezes não é aconselhável vocês ligarem os cabos, ok, a carros mais recentes para darem energia a outro carro. Ok? Pode-vos danificar. Por isso, normalmente é melhor utilizar um booster ou utilizar um carro mais antigo, não é? De alguém que tenha um carro mais antigo. Muito bem. Em relação à situação da proteção do ambiente, isto tem a ver, mais uma vez, com principalmente com situações de atitudes e de comportamentos ao volante. Ok? Nomeadamente, quando existe um elevado consumo de combustível, que hoje em dia é muito útil a nós gastarmos o menos possível, não é? E muitas vezes nós solucionávamos esta situação da proteção do ambiente com coisas simples, desde a maneira como conduzimos, a maneira como tratamos o nosso veículo, a maneira como levamos o nosso veículo à situação da revisão, e não inspeção, revisão, ou seja, levarmos lá a marca ou alguém, ou um mecânico de confiança que regularmente nos veja se está tudo direitinho, se o carro está a consumir, se não está a perder óleo, se não está a perder combustível, etc. Então, isto é muito importante, ok? Consumo de combustível, desgaste do veículo, a poluição ambiental dependem de diversos fatores, mas eu contribuo e eu digo que essencialmente é uma questão de comportamentos, é uma questão de atitudes. Reparem, manutenção do veículo. Quem é o responsável pela manutenção do veículo? Somos nós. Exatamente. O estilo de condução. Quem é que conduz? Somos nós. Principalmente isto. É claro que, por exemplo, gastar mais ou menos combustível também tem muitas vezes se andamos com o carro mais carregado ou menos carregado. Gastarmos ou não mais combustível também tem muitas vezes a ver com as condições da via. Ok? Por exemplo, em relação à manutenção do veículo, a situação da ignição, a situação da carburação do motor, ou seja, quer dizer se o motor está a carburar bem ou não, porque se estiver a carburar mal, está a gastar mais combustível. A situação dos pneus, não é? Porque travagens bruscas, acelerações bruscas, que é a parte do estilo da condução. Condução mais agressiva provoca mais poluição, provoca mais gastos, danifica mais o motor. Depois a parte da carga, andar com peso desnecessário no porta-bagagens, ok? Gastamos mais combustível. Quanto maior número de pessoas nós transportarmos, mais carga temos dentro do veículo, mais o veículo gasta. As condições da via. Se calhar, muitas vezes, nós devemos, por exemplo, o que é que vocês acham que gasta mais? Circularmos em autoestrada ou circularmos
dentro de uma localidade. O mesmo número de quilómetros numa autoestrada e o mesmo número de quilómetros dentro de uma localidade. O que é que vocês acham que gasta mais? Localidade, sem dúvida. Para-arranca. O para-arranca é das coisas que mais consome. Portanto, muitas vezes nós dizemos assim, oh, não vamos para a autoestrada porque as portagens estão caras. Vamos por fora. Ok? Por fora são mais quilómetros, mas até às vezes nem é essa diferença de quilómetros que nos faz gastar mais combustível. É a situação do para-arranca. Ok? Agora, se circular numa velocidade constante, há uma maior probabilidade de, obviamente, consumirmos menos combustível. Ok? Portanto, esta situação é muito útil. Nós, por exemplo, temos que mudar o óleo, levar o veículo a uma oficina especializada para procedermos a essa mudança do óleo, porque o óleo retirado pode ser reciclado. A situação da manutenção do veículo, de levarmos à oficina, como já falámos, a situação de comportamentos do deitar o lixo pela janela, deitar viatas pela janela, ok? Acelerar muito, travar bruscamente, tudo isso contribui para a poluição. Ok? Portanto, é esta a situação da condução económica. Ok? Da proteção do ambiente. Ok? Pronto, muito bem. Posto isto, vamos para a parte final da aula. E a parte final da aula, embora seja ainda superficial, ok? Não vamos, não vamos já dar tudo em relação a isto, ok? Mas vamos falar essencialmente do transporte, então, de pessoas. Vamos então falar no transporte de pessoas, como é que elas devem ser. Primeiro, como é que elas devem entrar e sair de um veículo. E depois, como é que elas devem ser transportadas num veículo. Ok? Depois, vamos falar só sobre a carga, as cargas do veículo. E vamos depois desenvolver esta situação do transporte de pessoas. Ok? Na próxima aula. Então, em relação ao transporte de pessoas, é obviamente, e falando primeiro na parte da entrada e saída de um passageiro deve fazer-se primeiro o mais rapidamente possível, mas não é sair do carro sem verificar, obviamente, sem causar perigo ou embaraço para os outros utentes, e é pelo lado direito ou esquerdo, dependendo do lado em que o veículo está parado. E isto aqui é muito importante. Um passageiro transportado no banco de trás, que é isso que vocês estão a ver aí, um passageiro transportado no banco de trás deve sair pelo lado permitido à paragem. É a expressão que eles utilizam. Ou seja, se nós estacionarmos o veículo do lado direito, como vocês estão a ver aí, abre a porta do lado direito. Passageiro transportado no banco de trás. É claro que o passageiro à frente e o condutor têm que sair cada um pelo seu lado. Atrás, existindo porta, certo? Tem que sair pelo lado permitido à paragem. Alguém não entendeu isto? Está percebido isto? Acho que não é difícil. Portanto, deve ser feito, entrada e saída, pelo lado permitido à paragem. Depois, obviamente, e é muito importante, certo? Vocês terem a percepção que, primeiro, nunca podemos transportar pessoas que excedam o número de lotação desse veículo. Portanto, se é um carro para 4 lugares, tem que levar 4 pessoas. Se for para 5, tem que levar 5 pessoas. Depois, não podemos transportar, obviamente, pessoas fora. Ok? Se não podemos exceder, não podemos transportar pessoas fora dos bancos. Ou seja, nem na mala, nem a fazer estas figurinhas como este senhor está a fazer aqui, nem a festejar nenhum título. Ok? Portanto, obviamente, todas as pessoas que nós transportamos têm que estar bem acomodadas, sentadinhas no seu lugar respectivo. Agora, com cinto de segurança ou com sistema de retenção para crianças. Ok? E qual é que será, então, a diferença? Ou seja, como é que vocês sabem
se uma pessoa tem que utilizar um sistema de retenção para crianças ou se tem que utilizar apenas e só cinto de segurança. As crianças com menos de 12 anos de idade e 1,35 m, ou seja, se tiver menos de 12 anos e menos de 1,35 m, tem que utilizar cadeirinha, ou seja, sistema de retenção para crianças. Basta ter... Calma, Sanzé, é isso que eu ia dizer. Basta ter a mais num dos dois. Imagina que tem 9 anos, mas tem 1,40 m, só cinto de segurança. Portanto, só tem que utilizar sistema de retenção para criança se tiver menos de 12 e menos de 1,35 m. Se tiver mais de 12 e tiver 1 metro, 12 ou mais, cinto. Se tiver 9 anos, mas tiver mais de 1,35 m, só cinto. Então, só se tiver a menos das duas, ok? Tem que utilizar, e atenção àquilo que eu vou dizer, o sistema de retenção para crianças tem que ser adaptado ao tamanho e ao peso da criança. Não depende da idade da criança. Depende do tamanho e do peso. O que eu estou aqui a dizer-vos é, ok, a criança tem menos de 12 e tem menos de 1,35 m. Então tem que utilizar uma cadeirinha. E o tamanho dessa cadeirinha, nós vamos ver na próxima aula que existem 5 tipos de cadeirinha. 5 grupos. São chamados 5 grupos. 0, 0+, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Para nós sabermos se o nosso filho, o nosso afilhado, etc., tem que usar o grupo 0, o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 ou o grupo 4, vai depender do tamanho dele e do peso dele. Ok? O transporte destas crianças, ou seja, estamos a falar agora só no aspecto de esta criança tem menos de 12 e menos de 1,35 m. O transporte deve ser feito no banco da retaguarda, exceto se a criança tiver menos de 3 anos, porque é um tipo de criança que ainda precisa de muita atenção de quem a transporta, mãe, pai, tio, etc. Então, eles permitem que uma criança até 3 anos, obviamente dentro da sua cestinha respectiva, seja transportada no banco da frente, desde que esteja desligado o airbag do lado do passageiro e a cadeirinha esteja virada para o banco. Perceberam o que eu disse? Deixem-me ver se eu encontro aqui no vídeo. Se já não tem, deixem-me ver se eu encontro aqui. Tem aqui já algum? Ah, aqui. É esta a imagem aqui de baixo. Esperem aí. Estão a ver aqui a imagem de baixo? Sim ou não? Reparem, virada para o banco. Estão ou não? Sim ou não? Fugiram todos agora. Ah, ok. Pronto. Portanto, até 3 anos, a criança pode ser transportada à frente. Airbag desligado e a cestinha virada desta maneira. Ok? Pronto. Outra situação é se o veículo não tiver cintos atrás. Se tiver 3 anos ou mais e o automóvel não tiver cinto de seguranças à retaguarda ou não tiver bancos à retaguarda. Portanto, aí já é permitido, independentemente da idade, menos ou mais de 3 anos, pode ser transportado à frente porque não existe. Ou não tem cintos atrás, que agora não acontece, ou não tem lugares atrás. E então aí podemos transportar no banco da frente. Ok?
Entendido? Diogo, agora todos têm. Antigamente não era obrigatório. Há carros antigos que não têm cintos atrás. Ok? É nesse aspecto. Por isso é que eu estava a dizer-te. Agora todos os carros têm, mas antigamente não havia cintos atrás. Há muitos carros que não tinham cintos atrás. Ok? Pronto. No transporte coletivo de crianças, no transporte escolar, de jovens até aos 16 anos, todos os lugares têm que estar equipados com cinto. Crianças com menos de 12 anos e menos de 1,35 m, já falámos, devem utilizar cadeirinhas. Portanto, mesmo no transporte escolar, tem que ter cadeirinhas, os tais sistemas de retenção para crianças, sempre que tenham menos de 12 anos e menos de 1,35 m. Não é por ser um transporte escolar que não tenham que utilizar cadeirinhas. Ok? Depois, nos pesados passageiros, não podemos sentar crianças nos lugares ao lado do motorista. Todos os veículos construídos para o transporte coletivo de crianças têm de ter tacógrafo, extintor, caixa de primeiros socorros e tem que ter aquele dístico que vocês viram há bocadinho, que é isto. Isto é um dístico. Tem que estar isto colocado no veículo, sendo pesado de passageiros, sendo ligeiro de passageiros. Ok? Os veículos devem transitar com as luzes médias ou de cruzamento ligadas, esta já falámos, e ligarem as luzes de perigo sempre que estejam parados para a entrada de crianças. Nos pesados passageiros, para além do motorista, tem que ter um vigilante, tem que ter alguém responsável, tem que ter um vigilante. Ok? É proibido entrar ou sair ou abrir as portas antes do veículo parar. Então tem que estar imobilizado. Transportar, obviamente, passageiros em maior número que a lotação, também já falámos. Transportar passageiros fora dos assentos. Transportar passageiros nos velocípedes, salvo nos destinados para tal. Portanto, um velocípede vocês não podem levar outra pessoa na bicicleta, a não ser que sejam daquelas bicicletas que tenham 2 assentos, por exemplo. Não podemos também transportar num motociclo menores de 7 anos. Portanto, não é mesmo permitido pela lei. Não podemos transportar num motociclo uma criança com idade inferior a 7 anos. É motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores. Exceto naqueles que têm aquela caixa de carga. Nesses podemos, ok? Utilizando o tal sistema de retenção. Ok? Não podemos transportar menores de 3 anos em automóveis que não possuem cintos de segurança. Então, não existindo cintos, não podemos transportar uma criança com idade inferior a 3 anos. Entendido o que eu disse? Dúvidas em relação a isto? Não se esqueçam de uma coisa muito importante. Uma criança com menos de 2 anos, uma criança com menos de 12 anos e menos de 1,35 m tem que utilizar um sistema de retenção adaptado ao seu tamanho e ao seu peso. Então, o que é que nós tiramos daqui? Tiramos daqui que qualquer pessoa que tenha ou mais de 12 ou mais de 1,35 m pode utilizar apenas e só cinto de segurança. Sendo menor, a não utilização do cinto de segurança ou do sistema de retenção para crianças
a responsabilidade recai sobre o condutor e o condutor incorre numa contraordenação grave. Ok? Contraordenação grave. Quando o condutor é responsável, e ele é responsável quando transporta um passageiro menor sem ele fazer uso do cinto de segurança ou do sistema de retenção para crianças, a responsabilidade é dele e ele comete uma contraordenação grave. Sempre que seja um passageiro maior de idade, já agora, pode ser maior de idade e ser inimputável. Inimputável significa que possui uma deficiência. E se for alguém com uma deficiência que por si só não tenha a noção que tem que colocar o cinto de segurança, a responsabilidade também é do condutor. Ok? A partir do momento que somos maiores de idade, a responsabilidade é do próprio ocupante. Ou seja, vocês, se não utilizarem cinto de segurança, a responsabilidade é vossa. O condutor que não faça uso do cinto de segurança, o próprio condutor, a contraordenação é o próprio condutor. Leve. Vocês circularem sem cinto é só multa. O que é grave foi o que eu disse há bocado. É transportarem alguém menor e essa pessoa menor não fazer uso do sistema de retenção. O próprio condutor não levar cinto é leve. Entendido? Entendido? Portanto, se tiverem dinheiro para pagar, não façam. Atenção, o cinto não vos prende ao banco, mas prende-vos à vida. Lembram-se desta conversa. Prende-vos à vida. É muito importante. Vamos ver se é segurança ativa ou passiva na próxima aula. Ok? Para terminar, então, vamos falar na situação da carga. A carga tem algo ligeiramente diferente, como vocês estão a ver aí, de entrada e saída de passageiros. Porque no carregar ou descarregar um veículo, nós podemos acrescentar a retaguarda. Ou seja, nós podemos carregar ou descarregar um veículo pelo lado permitido à paragem ou pela retaguarda, como vocês estão a ver aí. Portanto, há o acrescentar da retaguarda, da traseira. Ok? Uma operação de carga e descarga deve fazer-se o mais rapidamente possível. Mais uma vez, desculpem, de modo a não causar perigo ou embaraço. De modo a evitar fazer ruídos incómodos, ou seja, muito barulho. Pela retaguarda ou pelo lado em que o veículo está parado. Muito importante, saem muitas perguntas sobre isto. Na colocação de uma carga num veículo, deve prover-se que, das principais, tem de ficar assegurado o equilíbrio do veículo. O que é isto, o equilíbrio? Não vamos pôr ou torga a carga pesada à frente ou atrás, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E depois o veículo vai todo torto ou mal acondicionada, que é, imaginem que a carga mexe-se e ao mexer-se o que é que vai provocar? Desloca-se o veículo. Portanto, tem de ficar sempre assegurado o equilíbrio do veículo. Depois, qual é o peso que não pode ser nunca ultrapassado? Não. Se for um pesado, São José, não é isso que eu quero. Isso é no caso dos ligeiros, ok? Eu falei no geral. Como é que chama esse peso bruto? É tara?
O peso do veículo, o peso, a tara nunca pode ser ultrapassada? Não é o peso bruto? Qual é a massa máxima? O que é que eu disse? Eu disse peso, massa máxima ou peso bruto. Este valor, se diz lá no libreto, no documento do veículo, é 5.000 kg, estes 5.000 kg nunca podem ser ultrapassados. Então, temos que carregar um veículo de modo a que o peso bruto não seja ultrapassado. Ou seja, o peso total não pode ser superior ao peso bruto. O peso bruto não pode ser ultrapassado. Não possa vir a cair sobre a via. Nos casos, atenção, nos casos onde não existe, por exemplo, num carro ligeiro, em que nós temos o retrovisor interior e vemos para trás, não podemos carregar esse veículo de modo a ser anulado o espelho retrovisor interior. Há pesados que, por si só, a caixa de carga já tapa. Ok? Mas não podemos, então, reduzir a visibilidade do condutor. Não podemos transportar uma carga que venha a ser arrastada pelo pavimento. No caso do transporte de animais, não podemos transportar uma carga que exceda a capacidade de animais. Em termos de altura, não pode exceder a altura de 4 metros a contar do solo. Também já falámos, os 4 metros de altura máxima. Nos veículos de transporte de passageiros, a carga não pode prejudicar a correta identificação da sinalização do veículo. Ou seja, tapar, por exemplo, os sinais luminosos. Ok? Nos veículos de transporte de mercadorias, a carga não pode exceder os limites da caixa de carga, exceto nas condições previstas, que são aqueles transportes especiais que nós falamos. Têm que ser sinalizados e têm que ter uma licença própria para circularem. Depois, e para terminarmos, nos veículos de transporte de mercadorias a granel, alguém sabe o que é mercadorias a granel? O que é mercadorias a granel? Alguém sabe? Ninguém sabe? Fugiram todos, olha. Tchau e adeus. Não? Ninguém sabe, São José. Para além de São José, ninguém sabe? Não. Areia. Milho. Exatamente. Isso é que é mercadorias. Muito bem, Francisco. Isso é que é mercadorias a granel. Grãos, exatamente. Tem que ser bem acondicionada, bem tapado. E não pode exceder a altura dos taipais. Que é para depois não ser expelida para trás. Ok? Portanto, nos veículos de transporte de mercadorias a granel, a carga não pode exceder a altura dos taipais. Os taipais é aquela caixa de carga utilizada de maneira a que... Ok? Entendido ou não? É proibido carregar, descarregar ou abrir portas de veículos em andamento. É proibido transportar carga em motociclos, triciclos, quadriciclos, ciclomotores ou velocípedes. Apenas podem transportar alguma coisa nos reboques. Eles às vezes, um motociclo, um velocípede, pode atrelar um reboque de um eixo, só de um rodado, que pode ser utilizado para o transporte da carga. Fora isso, não podem transportar carga alguma. Ok? Dúvidas em relação a isto? Chega por hoje ou nem por isso? Já estão cansados? Sim? Espera aí que eu vou usar a segunda palavra-chave que eu apontei aqui. Hoje não tinha papel. Segunda palavra-chave, número 40. Querem mais? Mais uma hora? Adiantamos já para segunda-feira. Já chega, senão é muita informação. Segunda palavra-chave, número 40. Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Bom fim de semana. Obrigado a todos por terem estado aí a aturar-me.
ok? Juízo e pouco siso. E até breve. Até segunda-feira. Ok? Qualquer coisa, Francisco, se precisares de alguma coisa, diz. Está bem?